Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E aí a gente tava falando do... que eu tava falando, eu dei o meu exemplo, né, de que, porra, pra mim funciona bem acreditar em algo além do físico, né? Uhum. E você tinha falado que existem explicações cognitivas pra isso. Existe, cara, existe. Bastantes, inclusive. Lá no departamento de psicologia social tem um dos grupos, que é o COG-R, que é o grupo que estuda ciências cognitivas da religião, que a gente estuda os aspectos cognitivos que estão por trás das crenças. E existem uns aspectos bem interessantes, cara, que eles estão bem relacionados tanto com a questão da crença quanto da não crença, tá? Pensa o seguinte, nenhuma crença acontece num vácuo. Ela acontece num contexto sempre. Tô meio embuchado. Ela acontece num contexto sempre. Então, tem uma sociedade em torno daquilo e tem um corpo em torno daquilo. Se tem um corpo em torno daquilo, é interessante a gente estudar esse corpo, né? Uhum. E se tem uma sociedade envolvida nessa crença, é interessante a gente estudar essa sociedade também. E essa sociedade e esse corpo, eles têm variáveis que influenciam essas crenças e esses comportamentos. Tá? Por exemplo, existe uma tendência nas pessoas, uma tendência natural, em elas serem crentes ou descrentes. Isso não depende de transtornos mentais, porque você tem crentes e descrentes com transtornos mentais. Isso não depende de lugar, de um lugar para outro. Tá? As variáveis que vão controlar isso, por exemplo, são variáveis secundárias, entendeu? Então, às vezes, o sistema político, coisas assim. Tá? E existem variáveis individuais. Aspectos da pessoa, do Lutz, individuais dele, como também aspectos individuais, mas que são comuns às pessoas no geral. Conseguiu entender? Aham. Tá. Então, tem coisas que o Douglas que são variáveis por trás do comportamento do Douglas. Tem coisas que não é porque o Douglas é o Douglas, mas porque o Douglas é um ser humano que tem essa variável, tá entendendo? E tem outras variáveis que é por causa da sociedade que o Douglas está. Entendi. Eu quero ter certeza que tu entendeu isso para eu partir para o próximo passo. Entendi. Conseguiu entender? Uhum. Tá. O que acontece no comportamento religioso? Essas variáveis, quando trabalhadas juntas, quando somadas, divididas e subtraídas, elas vão gerar uma tendência. Tá? As do Douglas, a do ser humano e a da sociedade. Essa tendência, ela vai ser a crença ou a descrença. Uma das variáveis que não é a variável do Douglas ou do Lutz, que não é uma variável individual, pessoal, mas que é uma variável das pessoas por elas serem pessoas, é a questão da idade. Existem idades que tu tem uma tendência maior a tu crer ou tu deixar de crer. Faz sentido pra caralho. Uhum. Outra questão talvez pra pessoa, é muito louco, porque às vezes tu fala e essa pessoa diz, não, mas comigo não é assim. Tá, mas você é uma exceção. Mas a gente não pode ficar olhando só para exceção. A gente precisa ver do ponto de vista geral. Isso que eu tô falando é geral. Tu falou que faz sentido. Talvez para alguém que tá vendo não faz, né? Mas
Isso não muda que existe essa relação. Eu ouço muito, sei lá, aí me fala se vai estar correto, mas na adolescência muita gente vira ateu. Sim, sim. E tem muitas pessoas que são de lares ateus que viram religiosas. Eu. Entende? Então, não é necessariamente... É a alteração, é a mudança de status, entendeu? Tem muito isso na idade, a questão da mudança de status. Tu quer mudar teu status, entendeu? Tu quer aquela rebeldia, tu quer aquela dissonância daquele contexto. Faz ali, total entendeu? sentido. Muito foda. Ok. Então, a idade é uma variável. Uma variável que existe, essa variável eu não li o suficiente sobre ela, tá? Mas o que eu li foi material sobre protestantismo, tá? Tem uma pesquisadora chamada Camila Torres, que ela estuda a relação... Cara, é uma linha de pesquisa fabulosa, cara. A relação, olha só. Daí tu pensa, que nem a gente tava falando, né? Pô, como é que o Dostoiévski tirou o romance dele, as ideias que ele coloca lá, como é que ele gerou a partir daquilo os Irmãos Karamazov, né? Ou como é que o Beethoven tirou aquela composição, né? Uhum. E daí tu pensa nos cientistas, como é que esse cara pensou isso? Cara, tem um cientista muito massa que ele estudou a cultura, a comunicação nas abelhas. Caralho. Ele identificou que o jeito que as abelhas voavam, elas utilizavam o jeito que elas voavam para comunicar onde é que estava o lugar que elas precisavam ir, dependendo da variação do sol, da temperatura, do vento. Então a abelhinha ia lá, encontrava alguma coisa, pensava, pô, aqui é legal, dá um rango massa. Ela voltava lá pra comunidade dela e dava uma dancinha lá, ficava caminhando, fazendo sinalzinho com a bundinha, e as abelhas que estavam ali, elas viam isso e sabiam para onde voar. Pensa o seguinte, tá? Pensa o seguinte, tu vai comer um açaizão lá num lugar lá, tá? Nada. Daí tu vai com, sei lá, um amigo teu, uma amiga tua, e vocês decidem fazer um piquenique, tá? E daí tu pega tuas coisas ali, as frutas, o açaí e tal, vai lá longe, assim, tá? Daí, de repente, tu tá comendo algum negócio ali, vem uma abelha. Né? Vem uma abelha e para ali. Né? De repente tá cheio de abelha, né? Uhum. Esse cara, ele observou isso, velho. Então tu viu o nível de observação dele, ele viu o que todo mundo sempre viu, só que ele foi além, ele se perguntou por que aquilo acontecia. Isso é um cientista. E nós na ciência temos bons cientistas e maus cientistas. O bom cientista, ele é aquele cara que ele vê o que todo mundo vê, só que ele faz uma pergunta diferente. Ele é um cara curioso. Entendeu? Ele vê o que todo mundo está vendo, mas ele vai além, ele pergunta coisas. E esse cara se perguntou. Por que... E esse é um pequeno parêntese, só pra gente ter essa ideia que a ciência também nos dá esse fascínio, né? Uhum. Por que tem uma abelha e depois tem um monte? Que elas fazem pra dizer uma pra outra que ali tem comida? Como é que é essa comunicação? E dele descobriu isso, que foi uma descoberta foda pra caralho. Que tem pessoas que dizem, né? Tu escuta muito isso, animal não tem comportamento simbólico. A diferença entre o homem e o animal é que o ser humano, ele simboliza e o animal não. Cara, animal simboliza muito. Animal simboliza extremamente. E animal tem rituais, animal sabe usar ferramenta, animal tem ensino-aprendizagem entre animais. Então, é foda, cara. E isso começou toda uma linha de pesquisa, tá ligado? De entender que os animais também têm cultura, cara. Eles se comunicam, eles têm comportamento simbólico nas coisas, entendeu? Linguagem. E essa pesquisadora, ela fez uma pergunta. Cara, será que a Camila, né? Camila Torres, fez uma pergunta assim, ó. Será que a saúde mental tá associada com a religiosidade e a espiritualidade? Não é uma ótima pergunta? Será que pessoas religiosas são mais saudáveis do que pessoas não religiosas? Porra, é interessante saber isso. Será que a religião, ela te protege contra transtornos mentais ou ela faz que tu seja mais feliz? E mais do que isso, será que tem alguma religião em particular que as pessoas são mais felizes do que em outra? É foda, cara. É uma pergunta foda. E ela foi atrás disso? Então tem todo um grupo de pesquisadores hoje que pesquisam isso, né? A relação entre espiritualidade, religiosidade e saúde mental. Caralho.
E os dados são muito polêmicos. Ou seja, não existe uma relação tão inequívoca assim de nenhum lado. Tanto que a religiosidade é melhor, mas também que a religiosidade é pior. Entendeu? Tu ser religioso e eu não ser, não faz que tu seja mais feliz que eu ou eu seja mais feliz que tu. Ou que eu tenha mais transtornos mentais que tu ou vice-versa. Isso é uma baita descoberta, cara. Que, tipo assim, não muda nada se o cara acredita ou não. Não é bem assim. Daí o que acontece? Tem as variáveis, né? A ciência ela tem variáveis. Por exemplo, um carro. Para tu analisar que um carro é bom, tu quer comprar um carro. O que tu vai fazer? Tu vai analisar vários aspectos daquele carro. Então tu vai olhar se ele é caro, se ele é barato, se ele é novo, se tem que ficar pagando IPVA, se ele não tem acidente, né? Tu vai avaliar vários aspectos daquele carro. E na ciência a gente faz isso com os fenômenos. A gente analisa diversos aspectos daquele fenômeno. Então a gente chama isso de variáveis. O que acontece com a relação entre religiosidade, espiritualidade e saúde mental e transtorno mental? Que é muito complexo. Não tem como tu dizer. Se alguém dizer assim, religioso é mais saudável. Não tem. Porque foram feitas revisões sistemáticas, que nem eu te expliquei antes, que pegaram todos os estudos. Tá? Tem uma outra coisa, tem a revisão sistemática com meta-análise, que é isso que fizeram, que é o quê? É uma revisão sistemática com todos os passos que eu falei pra ti, e daí vai lá um cara e faz essa revisão sistemática, ele analisa a revisão sistemática. Ele faz uma análise da análise. Por isso que é uma meta-análise. Tu vai analisar a análise. E essa revisão sistemática com meta-análise é considerado o maior padrão de qualidade e de competência no estudo científico. Por quê? Porque ele pega todos os estudos e vai dizer, isso aqui que foi analisado e a gente chegou nessa conclusão. Então foram feitas revisões sistemáticas com e sem meta-análise, e essas revisões sistemáticas, elas chegam em resultados discrepantes. Putz. Então algumas dizem que sim, que o religioso tem mais saúde mental que o não religioso. Tem outras que dizem que não tem essa relação, não depende da religião. E tem outras que dizem que o ateu, que o descrente, é mais feliz e saudável que o crente. Então tem os 3 pontos de vista, entendeu? E daí entra naquilo que a gente falou lá no início do podcast. Tem o componente das interpretações, das ideologias e dos paradigmas e das coisas que acabam entrando na ciência, entendeu? Grupos de pesquisa que são patrocinados, agendas ideológicas, seja de um lado ou do outro, entendeu? E isso dá uma, digamos assim, um impulso ali na interpretação daquele resultado, entendeu? Total. Só que tem algumas coisas que são mais certeiras, tá? Por exemplo, o comportamento religioso verdadeiro, ou seja, não o fato de tu ir na igreja, de tu ir nos cultos, de tu frequentar uma religião, tá? Mas o fato de tu realmente acreditar em Deus, de tu realmente acreditar que aquele ali é o caminho certo, que tu tá fazendo a coisa certa, e tu realmente fazer todas as diretrizes que a religião prega, tem um efeito protetivo contra algumas causas de mortalidade. Quais? Vamos lá. Por exemplo, a religião, ela instiga um tipo de comportamento. Como eu estou dizendo, a religião que ela é vivida de acordo com o que ela prega, entendeu? Porque o religioso ele pode simplesmente não seguir isso, né? Vou chutar uma. Tá. Suicídio. Exatamente, cara. Exatamente. Né? Por quê? Porque tu cresce ouvindo que se tu se matar, tu vai pro inferno. Digamos que tu não acredita em Deus. Tá? É a aposta do Pascal, né, que chamam. Vai que tu não acredita em Deus, mas tu pensa assim, eu não vou pagar pra ver, entendeu? Porque vai que ele existe e daí eu tô ferrado. Então, pra garantir, eu fico por aqui, né? Só que tem muito caso de suicídio na religião, entendeu? Só que o índice vai ser um pouquinho menor. Mas, cara, eu conheço pessoas que se suicidaram, entendeu? Pessoas da minha relação. E pessoas que visivelmente não estavam bem e dizia pra elas que elas tinham que orar. Sabe? Teve pessoas que eu convivi, cara, que foram procurar ajuda de algum conselheiro espiritual, um pastor, um sacerdote da sua igreja, e foi dado conselhos como esse, sabe? Não, tu tem que orar porque Deus vai te curar, ou que é uma influência demoníaca na tua vida, é uma entidade na tua vida, ou que
o Deus está querendo te ensinar algo, Deus está querendo te mostrar algo, ou porque isso que tu tá pensando, tá fazendo é pecado. Tipo, a pessoa tá com depressão, tá relatando isso pro sacerdote da igreja e ela tá namorando. E o sacerdote diz, não, mas isso aí que tu tá fazendo porque tu tá namorando essa guria aí. Tu não tá em pecado com essa guria? Ela vai se culpando mais ainda, né? Exato, cara. Então tem os dois lados de tudo, cara. Nada é simples, nenhuma resposta é simples, entendeu? Desconfia sempre de quem te der uma resposta simples. Boa. Entendeu? Não confia em resposta simples, porque tudo é complexo e tudo tem os dois lados. O suicídio é isso, entendeu? Vai ter contextos em que vai haver, inclusive, mais suicídio entre cristãos. Por quê? Porque a pessoa que não é cristã, talvez ela procure uma ajuda terapêutica. E a pessoa que ela é cristã, ela talvez não vá procurar. Então, tu percebe como são várias variáveis? Total. Né? Não é tipo assim, eu sou religioso, o religioso se suicida menos. Não é bem assim. Tá? Um fator protetivo, tem claro o suicídio, que tu vê que é uma questão bem discutida. Com certeza. Tem uma outra questão, cara, que é o comportamento alimentar, a saúde. Tu tem hábitos protetivos na tua própria vida por causa das diretrizes daquela religião. Por exemplo, adventistas, né? Adventistas ou testemunhas de Jeová, mormons, eles faz parte da crença deles, muçulmanos também. Muçulmanos têm uma dieta, eu esqueci o nome agora, cara, não sei se é halal, uma coisa assim, algum muçulmano que estiver vendo vai saber. Eles têm uma dieta, tá? Que são várias diretrizes que tem que se seguir desde a hora de coletar o alimento ou de matar o animal. Por exemplo, tu tem que matar o animal, tu tem que falar Alá seja bendito, um negócio assim. Quando tu tá matando o animal, tem uma série de procedimentos para tu seguir, tá? Nessa dieta muçulmana. E quando todo esse procedimento ele é seguido do início ao fim, ele recebe um selo. Entendeu? Então, digamos que tu é um muçulmano e tu só pode comer determinado tipo de alimento, tu vai procurar os alimentos que tem aquele selo, porque aquilo ali é a confirmação de que aquele alimento passou por todo o processo no qual tu acredita que ele está passando. Outra diretriz alimentar, de padrão alimentar, é entre judeus. Os judeus têm várias coisas que eles não fazem por causa da sua reverência religiosa, entendeu? Uma das coisas, por exemplo, não sei se são todos os judeus, mas até onde eu sei sim, porque são vários ramos judeus, né? Por exemplo, um dia eu estava falando sobre possessão, né? Nas religiões e tal, e daí alguém questionou que nunca viu um judeu possesso, né? E eu falei, mas existe? Né? É que não existe o judaísmo, existem diversas vertentes do judaísmo. Por exemplo, tem uma vertente do judaísmo que acredita que o êxtase é uma espécie de relação sexual orgástica com a presença divina, a Shekinah. Né? Então, são diferentes ramos. Então, eu não sei se são todos os judeus que têm essa reverência alimentar que eu vou dizer. Mas eu sei que alguns deles, até onde eu sei, eles não podem, por exemplo, misturar leite e carne. Eu não sei se é algum tipo de princípio cabalístico, alguma coisa assim, ou de algum outro livro da sua tradição, mas eles não realizam esse tipo de prática alimentar, entendeu? Tem outras religiões que, por exemplo, tu não pode tomar café, porque é um psicoestimulante e vai alterar o teu funcionamento no corpo. Tu não pode ingerir bebidas alcoólicas, tu não vai poder fumar, porque fumar é um vício. Em outras religiões tu pode fumar. Às vezes a religião muda no meio do caminho. O cristianismo, por exemplo, tu podia fumar e beber. De repente não pode mais, entendeu? Agora se tu vai na igreja e o pastor da igreja te vê bebendo com a gurizada sábado de noite... Então existe mesmo várias coisas que podem proteger você de algumas coisas. Exato, cara. Então, por exemplo, tu faz parte de uma religião que considera um princípio divino o fato de tu não poder beber, não poder fumar, tu ter que cuidar da tua alimentação. Tu vai ter mais saúde. Total, Tu vai ter um índice menor de mortalidade, entendeu? Tu vai ter mais saúde. Por quê? Porque tu tá seguindo uma alimentação adequada. Tu vai ter um humor melhor, porque o ser humano não sabe comer, né? E mesmo quando sabe, é aquela questão do eu, né? Os vários eus que existem. Então a decisão, não é racional a decisão de tu comer um bolinho em vez de uma maçã. Tu sabe que a maçã é melhor, mas tu vai comer o bolinho, né? Total, Então, tu toma decisões mais de acordo e tu vai viver de forma mais saudável por causa desses princípios, entendeu? Tu não vai comer alguns tipos de carne, tu vai cuidar mais da tua alimentação, tu vai fazer jejuns, que tem uma função legal também, em algumas questões adaptativas, não em todas, às vezes é até negativo, mas no geral sim.
Então tu vê que tem um conjunto de práticas que vão melhorar essa mortalidade. Mas não é porque tu acredita em Deus. Não é tipo assim, eu acredito em Deus, então eu vou viver mais. Não, é porque aquela crença gera comportamentos e esses comportamentos no mundo real produzem melhor qualidade de vida se seguidos adequadamente. Entendeu? Total. Então, por exemplo, tu vai ter menos índices de mortes em comunidades religiosas, católicas, protestantes, por exemplo. O índice de leitura em comunidades protestantes, principalmente na época mais antiga, era muito maior, porque os protestantes eram instigados tanto pelo aspecto do Estado, os estados que se tornaram protestantes, a Holanda, por exemplo, desde os senhores lá de cima, que se tornaram protestantes, eles acabaram instigando a escola pública, o ensino de qualidade, as escolas na igreja. Então tu tem que ler a Bíblia, então tu tem que saber alemão, tu tem que saber holandês, tu tem que saber francês, entendeu? Então os caras acabavam estudando mais e se tornavam mais cultos. Cara, hoje, se o galo velho lá, ele estuda, ele é um religioso que estuda, o cara tem que ter faca na bota pra discutir com o peão, porque o peão se vira nos 30, cara, entendeu? Se tu pega um cara comum da religião e da não religião, o cara que é da religião, ele provavelmente tem uma tradição por trás dele que permite a ele uma riqueza cultural maior. Eu não tô dizendo que ele é mais inteligente, e não tô dizendo que isso acontece sempre, ou que o religioso lê mais, ou que o religioso estuda mais. Eu tô dizendo que aquela variável ali dele estar seguindo esse estilo de vida permite a ele. Lembra que eu falei antes? É uma tendência de que ele vá ter aquele comportamento, é uma tendência maior. Por exemplo, na igreja hoje, crente gosta de ter filho, cara. Crente tem muito filho. Se tu vai num culto de crente, de Assembleia de Deus, essas igrejas, é muita criança, cara. É muita criança. Então, o crente gosta do negócio ali. Então, tu vai lá, cara, vai ter escola dominical. A criança, ela já cresce lendo historinha bíblica, lendo a Bíblia, entendeu? Já tem um hábito de estudo, sabe? Então, isso é um efeito protetivo também. Total. E outras questões também, por exemplo, sentido de vida. Tem muitas pessoas que acabam tendo maior sentido de vida por causa disso. Mas o que eu saliento novamente, uma coisa não é causa da outra. Tu ser religioso ou tu não ser, não vai ter uma questão de tipo, tu vai ser mais feliz ou tu vai ter menos transtornos mentais, entendeu? E eu acho que isso é importante a gente... Isso já é mostrado na ciência, então é fato, né? Porque tem muita confusão. Se fosse uma coisa... que é mais clara sobre aquilo, não ia ter tanta polêmica, entendeu? Já ia ter algumas coisas... Tipo assim, o estudo ia lá, demonstrava... O cara ia fazer uma revisão sistemática, que nem eu expliquei antes, e ele ia verificar que 90 estudos de excelente qualidade demonstraram que não religiosos têm uma saúde mental menor do que religiosos. E do outro lado é 7 estudos. Qual que é a tendência científica? Dos 90 ou dos 7? 90, né? Exatamente. Só que nesse caso não é assim. É muito equilibrado, entendeu? E as pesquisas boas, que não têm essa tendenciosidade ideológica, elas também são muito complexas. E depende muito, depende de país, entendeu? Depende do método de pesquisa que foi feito, depende do acompanhamento. Então, tem uma pesquisa científica, ela pode ser feita de diferentes modos. Tem a pesquisa científica que se chama de longitudinal, né? Ou a pesquisa follow-up, né? Então, tem pesquisas que tu... Então, são pesquisas diferentes. Demoram anos. Tu vai acompanhando a pessoa de tempos em tempos, entendeu? Tem outras pesquisas que tu só faz uma entrevista. Vou fazer uma entrevista contigo agora. Pronto. Né? É uma pesquisa... Pô, cara, esqueci o nome, cara. Cientista, esqueci o nome do método. Esqueci. Mas é uma pesquisa transversal. Tá? Uma pesquisa transversal, um método transversal. Tu foi ali, pá, fez. Entendeu? Tipo, pega 100 pessoas, entrevista aí todo mundo. Isso. Pronto. Então tu fez um survey, tu jogou aquilo ali para elas fizeram e pronto, entendeu? Tem as pesquisas que tu faz um acompanhamento. Então a cada 1 ano, a cada 2 anos, de tempos em tempos, tu vai refazer aquilo com aquela pessoa. Por exemplo, tu quer analisar a saúde, as alterações que o cigarro faz no corpo da pessoa. A cada ano tu faz um número X de exames que vai analisar as diferentes variáveis da saúde naquela mesma pessoa ao longo do tempo. E daí tu vai conseguir analisar esse recorte relacionado ao fumo, à nicotina, ao cigarro, ao longo de 20 anos. E daí no final tu vai comparar o grupo controle, que é aquele grupo que não teve a intervenção, que era um grupo de comparação,
e o grupo que tu fez o estudo, o grupo que tu realmente queria fazer as análises dessas variáveis. E daí tu vai ver o seguinte, pô, o cara que ele não fumava, ele teve tal resultado. O cara que fumava, ele teve um resultado pior em relação ao grupo controle, que é o grupo que não fuma. Entendeu? Porque ele vai fazer um gráfico, vai fazer uma análise ao longo dos anos e vai ver o seguinte, até 2 anos, isso aqui eu estou supondo, né? Um exemplo. Até 2 anos não tem tanto impacto assim na saúde, mas se percebeu com esse estudo ao longo do tempo que depois do 2º ano começa a ter uma curva descendente aqui da saúde desses indivíduos que fumavam, e o grupo controle não teve. O grupo controle, comparativamente falando, seguiu normal. Então o que tu resume disso, o que tu conclui disso, o que tu sugere? Que pessoas que fumam têm um decréscimo da sua saúde em relação às variáveis analisadas ao longo de 10 anos. É esse tipo de estudo. Tu não vai fazer esse estudo se tu quer, por exemplo, jogar um questionário para tu responder agora. Não faz sentido, entendeu? Como é que eu vou saber que daqui 10 anos tu vai estar pior? É um questionário agora. Então tu vê que a ciência toda ela não é igual. Ela tem objetivos diferentes, para cada objetivo tem métodos diferentes, tu tem tipos diferentes de pesquisa. Né? E essas pesquisas com religião e espiritualidade, elas também variam muito nesse sentido, sabe? Tipo, são métodos diferentes e são interpretações que vão variar muito de acordo com cada um desses métodos. Então, eu falei tudo isso para dizer, depende. Total. Eu acho que, sei lá, a gente como humanidade mesmo deveria olhar quais são as coisas, né? Então, independente se a pessoa acredita em Deus ou não, se o cara tá falando ali pra você se alimentar de tal forma e aquilo faz bem pra você, aquilo deveria ser independente se você acredita em Deus ou não, tá ligado? Cara, eu sou do seguinte... Ou sei lá, não olha pra mulher do outro, ou sei lá, sabe? Exatamente, essas coisas. cara. Exatamente. Cara, eu aprendi uma coisa muito importante com a minha mãe, cara. A minha mãe é um exemplo nisso que eu vou falar pra ti. Ela diz assim, ó, filho, se não te incomoda, por que tu se importa? Se aquilo não vai afetar a minha vida, o que eu vou fazer se o cara lá quer fazer o que ele quiser? Faz, velho. Não tá me incomodando em nada, não tá me afetando. Entendeu? Por que eu tenho que dar pitaco no que os outros fazem? Por que eu tenho que perder meu tempo e minha energia dizendo, Lutz, cara, tu não pode beber, cara, faz mal pra saúde. Pô, por que tu tá bebendo? Cara, foda-se. Por que a gente tem que ficar dando pitaco, né, na vida dos outros? O que o outro tá fazendo? Qual que é o gosto do outro, a preferência do outro, o estilo do outro? Deixa o cara. Isso eu aprendi em São Paulo também. Em São Paulo, o cara pode sair pelado na rua que ninguém se importa contigo, vai ser, tipo, entendeu? normal. Normal, cara. Tipo, cara, esses dias no mercado eu vi uma pessoa assim, cara, muito excêntrica, tá ligado? E a pessoa de boaça. E as outras pessoas também. Tipo assim, anda a vida, vai, eu tenho que chegar no trabalho, eu tenho mais coisa pra me preocupar, entendeu? Na minha cidade, as pessoas se arrumam pra ir comprar margarina no mercado, cara. Tu vai no mercado, tá todo mundo arrumado, cara. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo se conhece, ou acha que se conhece, né? Na verdade, sabe o nome um dos outros, as pessoas não se conhecem, mas sabe o nome, daí acham que conhece. Daí tu pensa, pô, vou encontrar o fulano lá no mercado. Daí a pessoa se arruma pra ir no mercado. Então... Mas, ó, desculpa, não tem coisas que... Às vezes você se importa com alguém, você sabe que aquele ato que ela tá fazendo, enfim, qualquer coisa, não é benéfico pra ela, aí você vai lá e dá pitaco. Daí não é um pitaco, né? Daí é um conselho. Daí é uma conversa. Daí tu vai ter um tempo pra aquilo, sabe? O que, por exemplo, normalmente eu faço com os meus amigos mais chegados, assim, se eu vejo que o cara, depois de um longo tempo, tá tendo alguma questão, né? O cara tá, sei lá, várias coisas, né? Às vezes a pessoa tem fases ruins na vida, né? E daí tu vai dar um chacoalhão na pessoa, mas tu chama a pessoa e tu diz, cara, olha pra isso daqui, né? Isso aqui tá acontecendo. Tu não acha que é interessante mudar e fazer de tal jeito, entendeu? Tu vai conversar com a pessoa. Mas o que eu tô falando é daquelas pessoas que saem dando pitaco, entendeu? Sim. Tipo assim, vê alguém fazendo um negócio lá na rua e, isso aí, não sei o quê, entendeu? Ou que quer tomar decisão terceirizada, entendeu? Justo, quer terceirizar a decisão como se fosse decisão dela. Cara, deixa a pessoa lá, a pessoa que decide a vida dela, entendeu? Então é mais nesse sentido que eu tô falando. Tá. E sobre a religião é isso, cara. Tipo, às vezes alguém vem conversar comigo, eu gosto de conversar com pessoas que têm bom senso, tá ligado? E daí eu converso com a pessoa às vezes, sei lá, da Umbanda, tá? E tu conversa normal com a pessoa, entendeu? A pessoa às vezes é ateia. Tu vai conversar normal com a pessoa, do mesmo jeito, não vai mudar nada, nada.
tu é ateu, tu é crente, eu sou ateu. Beleza, velho. Segue a vida, segue o baile, entendeu? No fundo muda alguma coisa? No fundo não muda nada, cara. No fundo não muda nada. Tem um conto de um filósofo que eu gosto muito dele, tanto que eu esqueci o nome dele. Isso é uma história que eu sempre falo para as pessoas. Não sei por que eu esqueci. Eu sempre conto essa história para os meus amigos, né? Porque eu tenho amigos um pouco diferentes, assim. Eu tenho uns amigos bem progressistas, outros bem conservador, bem de direita, bem de esquerda. E daí eu sempre conto isso, às vezes, para que eles não se matem a facada quando eles se encontram. E daí tem uma história que é mais ou menos assim. 2 caras se encontraram e um era religioso. Os dois eram religiosos, só que de religiões diferentes. Um era judeu e o outro era muçulmano. E tinha um ateu junto. Tá? E esse ateu estava quieto ali, sabiam que ele era ateu, e eles ficaram discutindo muito tempo. Isso esse cara contando, que eu esqueci o nome. Ele conta num livro dele. E esses caras ficaram um tempão discutindo se Deus existia ou não. E qual Deus que existia. E daí eles foram dormir. Né? E o ateu chegou e estava vendo um desses caras antes de dormir. O cara estava rezando. E daí o ateu chegou pro cara e perguntou assim, tá, mas a gente não tinha concluído que Deus não existia na nossa conversa? A gente conversou e a gente concluiu que Deus não existia. E daí o religioso virou para ele e falou assim, o que Deus tem a ver com isso? Eu acho fantástica essa história, cara. Eu acho fantástica essa história. Caralho. Sabe? Então, é mais ou menos esse o rolê do respeito mútuo entre as pessoas. Cara, tu acredita, mano. tu tem a tua religião? Cara, eu não tenho a tua religião, mas eu tô te respeitando com isso e que tu continue tendo a tua religião. Tá te fazendo bem? Show de bola. Entendeu? Deixa as coisas que não competem a ti para as outras pessoas, entendeu? Simples. Isso também te exime de um grande gasto de energia. Né? Porque tu vê que às vezes as pessoas elas ficam tristes ou ficam brabas por uma cena que elas viram no ônibus que não tem nada a ver com a vida delas, cara. É verdade, né? E elas ficam puta. Às vezes o cara chega no mercado às 8 da manhã e ele já tá puto empurrando o carrinho. Tá ligado? Que vida é essa, cara? Cuida da tua vida, entendeu? Deixa cada um vive a sua vida ali e pronto. Se tem que haver alguma discussão sobre ciência, sobre a religião ser patológica ou não, se a religião tá te fazendo mal, então não é legal que tu continue sendo religioso, deixa essa discussão pra ciência, nos laboratórios, lá onde ela deve ser feita. Se tu vai pro bar beber com teu amigo, não fica discutindo religião. Entendeu? Não fica querendo controlar a pessoa. Deixa cada coisa o seu devido lugar, entendeu? E o seu tempo. Eu acho que é um negócio bem simples que pode ter efeitos muito bons. Né? Não te afeta em nada, deixa, né?